Eu salto a amada igreja com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. É motivo de muita alegria eu poder estar aqui nesse lugar, mais uma vez podendo adorar a Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 6, e versículo de número 35. Glória a Deus. Tá bom. Oh, glória. Todos encontraram, podem dizer amém? Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem ainda no livro de João, só que agora pulem para o capítulo 7 e versículo de número 38. Glória a Jesus. Aleluia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja Deus. Eu gostaria de dizer assim para a igreja: muitas das vezes não adianta a gente ler a palavra, mas não entender o contexto dela, ou seja, o objetivo ao ela citar isso para nós. E se nós formos repararmos, grande parte do que está escrito na Bíblia, Deus não quer somente que a gente venha ter prosperidade, muitas das vezes sim, financeiras, essas coisas, mas na verdade Deus quer que a gente tenha prosperidade espiritual. Aleluia, para que a gente venha ter uma vida transbordante do Espírito Santo de Deus. E nesses dois versículos nós podemos encontrar duas metáforas, ou seja, metáfora, segundo o dicionário que eu pesquisei, é uma figura de linguagem que consiste numa comparação entre dois elementos por meio de seus significados. Ou seja, pode ser considerado como uma comparação que não usa conectivo, mas apresenta uma equivalência figurada. Como, por exemplo, quando a gente encontra nesses dois versículos: Eu sou o pão da vida e água viva. Na verdade, aqui quando Jesus fala que Ele é o pão da vida, se outros incrédulos, por exemplo, que Deus me perdoe, mas muitas das vezes lê, vai pensar que Jesus é comparado a um pedaço de pão. Mas na verdade não é isso que a palavra de Deus quer explicar para nossas vidas. Louvado seja Deus. E aqui nós encontramos, louvado seja Deus, duas coisas principais para a nossa vida. Louvado seja Deus. Vamos dizer assim, para a nossa sobrevivência, se a gente for para trazer para nossos dias atuais, que é o pão, da qual simboliza o alimento para nós, e a água, da qual nós não conseguimos viver sem água. Nós não conseguimos ficar uma semana sem beber água, por exemplo. E eu pesquisei também dois conceitos assim, dessas palavras no dicionário Aurélio, onde eu encontrei o significado do pão, que segundo ele explica que é um alimento feito de massa de farinha de vários cereais, com água e fermento, que é assado ao forno, muito usado como um alimento diário. E a água, que é um líquido incolor, inodoro, insípido, essencial à vida, cuja fórmula é o H2O. Aí eu meditando nessa palavra, aí eu fui já para a tradução bíblica do que significa o pão da vida, da qual informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Aleluia. Então, se Ele é o nosso sustento, e no Aurélio fala que muitas das vezes é um alimento diário, isso significa que a gente a cada dia deve nos nutrir a cada dia mais espiritualmente com Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando fala rios de água viva, é quando o crente passa a ter uma vida transbordante no Espírito Santo. Ou seja, o que eu quero dizer aqui nessa noite, que muitas das vezes o mais importante na nossa vida não é só a cura, não é só bens materiais, mas é o Espírito Santo que vem, que nos dá a vida. Assim eu